Eu amo a igreja, né? Há 35 anos atrás, pela primeira vez, eu entrei dentro de uma igreja, e de lá para cá, minha vida foi outra. Deus escreveu uma nova história. Eu nunca imaginei estar aqui num púlpito. Como o pastor Marcelo fala, né, eu teria tudo para ser um modelo, realmente, mas pela graça de Deus, Deus me transformou e tem me abençoado em ser pastor. E eu amo a casa de Deus. Eu creio, né, que a casa de Deus é a nossa família. Você crê assim? Né, de termos os irmãos, isso, aquilo. Então, vire para o seu irmão, mesmo com máscara, fala assim para ele, mesmo esquisitinho, você é meu irmão. Né? Então, fizemos parte dessa família e cremos nessa família, e eu amo essa casa. Né? A maneira como nós nos conhecemos, eu, o pastor Marcelo, pastor Adriane, pastora Viviane, foi num momento assim, talvez mais difícil na caminhada. Né? Eu estava também num momento assim, num lugar meio, falei, o que eu estou fazendo aqui, neste lugar? Era uma conferência profética. E naquele dia eu estava almoçando, o pastor Marcelo também estava meio sozinho, nos conversamos, e hoje estamos aqui. Eu amo essa jesucidência que Deus prepara na nossa caminhada, na nossa jornada. Eu creio que o grande segredo para vivermos mais e mais de Deus é o relacionamento. Né? Encontramos pessoas na igreja de várias maneiras, de vários jeitos, vários estilos, né? Mas através dessas pessoas nós possamos crescer mais e mais, experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, né, quando eu vejo algumas pessoas falando mal da igreja, né, eu às vezes fico com vontade de rachar no meio, que é uma frase que eu sempre uso lá com as pessoas, porque eu creio que somos a família de Deus, e eu quero falar um pouco sobre isso, né? Uma igreja para a família, uma igreja família. Eu estava aqui hoje, e lá no nosso culto hoje, nós estamos consagrando 10 crianças, né? Uma igreja família realmente, né? Crescer e multiplicar. Quem quer essa unção de engravidar 100 vezes mais aqui, diga amém. Fabiano, você está afim, Fabiano? Fica de pé, né? Mas eu creio, querido, que nós possamos frutificar não apenas da maneira biológica, mas também espiritual. Né? Deus tem muitos filhos para essa casa e Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida para que mais e mais pessoas possam desfrutar da presença de Deus como você está desfrutando hoje. Então, eu queria que você ficasse de pé. Você que está em casa, eu creio que você não está assistindo um culto, mas você está cultuando a Deus. Você está participando e você precisa abrir a sua Bíblia em Salmo 68. Quem tem Bíblia, diga amém. Cremos nessa palavra. Eu creio que quando lemos a palavra, ela fala conosco, ela ministra de uma maneira, individual com cada um, e eu sei que Deus quer falar com você nessa noite. Então, Salmo 68, verso 6, a parte A, nós vamos ler só a parte A, diz assim: Deus faz com que o solitário more em família. Amém? Vamos de novo? Deus faz com que o solitário more em família. Vamos orar? Põe a mão no seu coração, fala com Deus, meditando nesse versículo, olhando para a sua vida, olhando para a sua história. Fala com Deus, como você se vê como filho. Talvez você passou por um momento de solidão na sua caminhada, mas hoje você está aqui em família e que você possa falar com Deus. Pai, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra. Colocamos esse momento diante do Senhor. Deus, celebramos 15 anos dessa casa, porque sabemos que o Senhor tem, Deus, nos agraciado, e Deus, com vidas, com famílias, com lares aqui, pessoas realmente que possam reconhecer hoje que vivia uma solidão, que não tinha propósito de vida, que não tinha projeto de vida, mas hoje estão aqui debaixo de uma palavra, e eu sei que o Senhor tem muito mais para cada que estão aqui, aqueles que estão na sua casa, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa nos convencer e levar a todos os propósitos que o Senhor tem para cada um aqui. Eu oro e consagro esse tempo ao Senhor, e pedimos: Espírito Santo, nos instrui a toda a verdade, pela ação da tua Espírito Santo em nós, e nós te damos honra, glórias e louvor, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Pode se assentar, deixa a sua Bíblia aí, e eu creio que nós possamos ser essa família igreja, somos igrejas, e eu creio que talvez o momento mais difícil na nossa caminhada, na nossa jornada, talvez você já viu a dor, que talvez se torne até insuportável, é a solidão. Não é verdade? Quem aqui já teve um tempo de solidão? Então, muitas vezes nós olhamos, eu vejo assim, muitas vezes, de estarmos sozinhos, mas essa palavra diz que Deus dá, uma morada ao solitário, um lar ao solitário. A NVI diz: Deus dá um lar ao solitário. Eu creio que isso é igreja,
né? Cremos também na família biológica, mas uma igreja é família, né? E precisamos olhar para a igreja com essa maneira. Por que estamos aqui? Qual que é o propósito de Deus estar aqui? Eu fico olhando, né? Há 35 anos atrás, eu coloquei o pé numa igreja, né? E conheci a família de Deus, né? Que muitas vezes eu criticava, falava mal, né? Mas através dessa família, Deus tem nos abençoado, relacionamentos extraordinários. Eu tenho um pastor muito abençoado, que cuida, que me ensina muitas coisas, né? Tudo isso, né? Podemos viver a família biológica. Perdi meu pai muito cedo, né? Meu pai faleceu com 47 anos, mas hoje eu tenho pais espirituais, né? Não apenas eu, né, ensino algo para o pastor Marcelo, mas aprendo com ele. Para mim é uma referência de família, né? Hoje nós podemos estar com as filhas dele, né, e poder dizer, Deus, uau, né? Como a gente aprende, o quanto a gente precisa valorizar os princípios de Deus. Mas da mesma forma podemos viver também não apenas, né, esse ambiente de paz numa família biológica, mas na família de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que igreja não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Né? Por que você está aqui? Por que Deus te trouxe aqui? Por que Deus trouxe você para essa família? Né? E muitas vezes a gente fica, né, analisando. Então, nós precisamos entender isso. Igreja não é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Aonde Deus quer te levar? Né? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou daqui, né, nos próximos 15 anos, né, aonde você pode estar? Né, sendo, né, usado por Deus nessa casa, ou outras casas, né, como essa vão abrir, aonde o reino de Deus vai ser abençoado. Né? Talvez daqui a 1 ano você possa ser uma pessoa que vai poder estar ministrando, abençoando tantas vidas. Isso é um privilégio. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Pare para pensar nisso. Né? Quando você entrou aqui, ou talvez você está chegando agora, né? Mas entenda isso, é através da sua disposição de entender que aqui é a minha família e viver mais o que Deus tem para nós. Porque Deus faz com que o solitário more em família. Porque Deus criou somente 2 instituições na terra. A família biológica e a família espiritual, que é a igreja. Você crê nisso? Eu creio, querido, né, nos relacionamentos, eu creio no princípio da igreja como família, temos referência de Deus para isso, né? Mas mesmo sendo intensamente combatida pelo maligno, essa instituição, né, ela se mantém viva em seu propósito divino sobre a terra. Você crê nisso? Essa igreja, Deus tem um propósito divino. E não é esse prédio, você, essa igreja, o qual Deus tem um propósito nessa terra. Ao qual Deus quer usar você, ao qual Deus quer se manifestar com a sua glória através da sua vida. Né? Então, muitas vezes a gente olha para um prédio, e eu creio, né, que esse prédio é um dos primeiros, mas eu sei que Deus vai ampliar essa tenda. Né? Eu creio nisso, nessa mudança, né? Porque eu sei que Deus está fazendo isso mais e mais. E desde a primeira vez que eu entrei aqui, eu falei, cara, Deus tem mais para essa casa. Eu sei que Deus tem mais, né? E muitas vezes a gente precisa mexer algumas coisas para que, né, o propósito de Deus se cumpra. Mas Deus quer que você entenda uma coisa. Por mais que o diabo, o maligno, né, se levanta contra a instituição igreja, contra a família, né, Deus vai cumprir o seu propósito nessa terra através da sua igreja. Né? Porque a palavra de Deus diz em Mateus 16, 18, também eu te digo, né, essa conversa com Pedro, né, e Jesus, os discípulos ali, ele diz, através da revelação de Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você quer que você é a igreja de Jesus? Você é a igreja de Jesus? Você é a igreja. Você está debaixo dessa palavra. Né? É muito importante você entender isso. E essa palavra não foi para esse prédio. Essa palavra é para você. É para a sua vida. Né? Deus tem um propósito e dizer para você, como ele estava falando para Pedro, né? Você é essa igreja. E ele diz, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então Deus tem uma palavra que o inferno não vai poder te deter. O inferno não vai poder, né, te parar. Por isso que você precisa entender que você é essa igreja e que está debaixo dessa promessa. Mesmo você não está aqui presente, mas você está em casa. Você é essa igreja que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida.
né? Então, porque, né, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. E que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. A igreja tem esse poder, querido. Você tem esse poder através da oração, como o pastor Marcelo falou, momentos difíceis, dificuldade, onde você levanta a mão e você, né, abre os céus com a sua oração e você liga aqui na terra que está sendo ligado no céu. E a atmosfera, a situação, o momento da sua vida muda, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, contra a sua saúde, contra a sua vida financeira, porque Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Então, eu preciso entender que eu sou essa igreja. Você precisa entender o que é ser igreja, o que é ser essa família, né? E é isso que Deus veio fazer, né? Nos abençoar dessa forma. Ser uma igreja para a família onde as pessoas amem frequentar, né? E que Deus usa para proclamar o seu reino. Isso que nós precisamos, né? Um ambiente, né, da casa de Deus com pessoas que realmente entendam isso. Né? Nós estamos aqui onde nós podemos, né, a maneira como nós se portamos, a maneira como nós agimos, nós podemos atrair mais e mais a glória de Deus para este lugar. Então, quando você vem na igreja, querido, né, não diga assim, eu vou na igreja, eu vou reunir com meus irmãos. Eu sou a igreja de Cristo, o qual a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Né? O versículo que mais é chave para mim, é a promessa, é quando Jesus fala, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu não creio num Deus que quer que a sua igreja mirre ou acabe, né? Não, eu creio numa igreja que quer que ela cresça e mais, cresça mais e mais. Você crê nisso? Né? Como? Você sendo deixado de ser usado por Deus. Você ser um instrumento de Deus nessa terra. Por quê? No que diz respeito à missão do reino, né? A missão do reino, a missão dessa casa, a missão da igreja, não há um tipo de pessoa útil para Deus, né? Aliás, no que diz respeito à missão do reino, só há um tipo de pessoa útil para Deus. Só um tipo, né? Em relação ao reino. O obediente. O obediente. Eu nunca me imaginei, querido, num púlpito. Eu sempre gostei de servir nos bastidores. Mas um dia Deus deu uma palavra através de um irmão na igreja, né, que mexeu com as minhas estruturas, e eu falei, eu vou obedecer essa palavra. Eu vou me mover sobre essa palavra. Né? Grandes desafios aconteceram, né? Mas nós temos isso, a bênção de Deus. Mova-se sobre a palavra que Deus tem sobre a sua vida. Né? Ande sobre a palavra que Deus tem te dado. Obedeça, né, ao seu chamado, ao propósito que Deus tem para a sua vida. Né? Nós precisamos entender mais e mais. Efésios capítulo 5, verso 24, um texto muito conhecido e muito pregado, principalmente para nós homens, que é a submissão, né, da mulher ao marido. Mas olha o que diz a parte A desse texto. Diz assim, né, Efésios 5, verso 24, se você quiser abrir. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Diga assim, sujeita a Cristo. Quem que é a igreja? Eu. Né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, ele está falando para a igreja ser submissa a Cristo, né, que é o cabeça dessa igreja. Eu pergunto para você, você tem submetido, né, ao que Deus tem falado para você? Aquilo que Deus tem mandado você fazer? Né? Então, no original, essa palavra, né, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar a carga. Cada um aqui, querido, tem, né, uma responsabilidade em ser igreja de Cristo. Se submeter à sua palavra, se submeter ao seu chamado. Né? Uma igreja que vive a palavra de 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. Né? Nós precisamos mais e mais conectar a nossa vida, o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Eu quero ser essa igreja, né, que diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 9, se você acompanhar, não sei se esse projeto no celão, né, mas você tem a Bíblia aí, 2 Coríntios 5, 9 diz assim, é por isso que também nos esforçamos para ser agradável a Ele.
Você tem se esforçado, querido, para agradar a Deus através da sua vida como igreja? Né? Nos esforçamos para ser agradável a Ele, né? Nos colocamos à submissão dEle, a sua palavra. Eu acho que não tem coisa mais preciosa na vida, né? E eu tenho esse hábito de orar a Deus, nas minhas orações. Eu falei, Deus, como o Senhor me vê? Né? Como o Senhor olha a minha vida, a minha caminhada como marido, né? Como filho, como homem, como um pastor. E às vezes vem um profeta e diz assim, Deus tem se agradado das suas atitudes. Né? Muitas vezes a gente quer ouvir promessas e promessas, né? Isso, aquilo, palavras proféticas. Mas eu quero dizer para você, Marcelo e Adriana, Deus tem se agradado de vocês. Deus tem se agradado dessa casa. Mas eu quero dizer que isso é só o começo. Deus tem muito mais para você. Né? Nos esforçamos para nos tornar agradável a Ele. Por quê? Né? Quer presente e quer ausente. A igreja não é só aqui. Né? Não é só à frente do pastor ou à frente de uma liderança. Ser igreja lá fora, ao qual Ele possa se agradar com as suas atitudes e com as suas ações lá fora. A maneira como você representa Cristo e você se submete aos seus princípios, aos seus mandamentos, né? Você está agradando a Deus com as suas ações? Dentro da sua casa, você é uma igreja avivada? Você é uma igreja de poder? Você é uma igreja da palavra dentro da sua casa? Você é uma igreja da palavra lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade? Você submete aos princípios de Deus ou você é o crente camaleão, que muda de cor conforme está? Né? Eu creio que não. Você é uma igreja que se esforça mais e mais para ser agradável a Ele. Quer ausente e quer presente. Né? Porque é necessário que todos nós, não vai ter exceção de pessoas, todos nós, né, compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem, receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Já parou para pensar nisso, querido? A responsabilidade do que é ser igreja, do que estar na igreja. Um dia você vai ser julgado, eu vou ser julgado pelo bem ou pelo mal que você fez através do corpo de Cristo. Porque Ele é o cabeça dessa casa. Então, nós precisamos a cada dia mais entendermos isso. Na nossa jornada e na nossa caminhada cristã. Né? Um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu fico imaginando, né, se a Etel e o Fabiano, que nos conduziu nessa adoração, né, não obedecesse esse chamado. Né, e nos privar de um momento de adoração, de louvor como esse, de vermos a glória de Deus nessa casa, né, e esse bem que nós recebemos através dessa unção, desses músicos que estavam aqui, um dia vai ser julgado diante de Deus. As suas atitudes, as suas ações, né, você fere a igreja, você peca contra a igreja, né, um dia você vai dar conta das suas atitudes e das suas ações. Eu como pastor, eu temo muito por isso. Muito por isso. Porque um dia, né, conforme eu trato as pessoas, como que eu lido com as pessoas, né, como eu discipulo as pessoas, né, um dia eu vou prestar conta para Deus. Mas eu quero, nesse dia, que Deus chegue para mim e fale assim, servo bom e fiel, você me ajudou, a minha igreja de São José dos Campos. Entra na alegria do teu Senhor. Isso é maravilhoso, querido. Isso não tem Mastercard que pague. Né? Você foi fiel, pessoas que estiveram aqui. Querido, né? O mais importante talvez nesse culto não seja eu, mas pessoas que se dispuseram a abrir este lugar, né? Mexer numa técnica, saber mexer, usar os seus dons naquele lugar. E um dia Deus vai te recompensar pelo bem que você fez para que esse culto se tornasse verdade. Então, isso que nós precisamos entender, né, nesses 15 anos, né, e nós precisamos mais e mais intensificar isso. Né, porque às vezes a gente, aqui nessa terra, a gente quer possuir mais, quer uma casa maior, quer morar em tal lugar, isso, aquilo, eu não tenho nada contra isso. Mas vamos ter ambição pela eternidade? Vamos ter ambição pelo reino eterno? Vamos ter ambição por aquilo que nós podemos receber, aonde, né, nem o ladrão, nem a traça pode roubar e nem destruir. Amém, igreja?
né? Deus conta com você, Deus chama você, né? Então eu queria falar duas características dessa igreja, né, família, que nós precisamos desenvolver mais e mais. A primeira, é muito importante você entender que você tem o poder de ajudar a criar a igreja, a família, o qual você pode fazer, você quer fazer parte. Uau! Né? Não tem algo mais espetacular nessa terra, é saber que Deus quer te usar. Que Deus quer, através da sua vida, estabelecer o reino dele nessa terra. Né? Que você pode ser um instrumento de salvação. Né? Quantas pessoas que entraram neste lugar, talvez arrebentado. Né? Eu lembro e conto muitos testemunhos da nossa igreja sobre restauração de família. Quantos aqui foram abençoados pelo pastor André, né, nos cultos de casais? Esse cara entrou na igreja, querido, arrebentado. Família destruída. Né? Não queria, né, muito saber de Deus, mas teve uma experiência com Deus. Mas um dia, numa conversa só só bastou uma conversa com ele. Né? Por isso que eu digo, querido, o dom que Deus te deu, né, são dons que às vezes você puxa como, né, talvez não está aqui no púlpito, mas, né, de falar com uma pessoa, de abençoar uma pessoa, mas Deus quer que você faça parte dessa família, o qual você pode implantar mais e mais, né, famílias abençoadas. E eu falei para o André um dia, e ele conta no seu testemunho, eu falei para ele, Miguel, vou dizer uma coisa para você, se você continuar com essas atitudes, você vai destruir a sua família. Foi o que bastou para ele. Né? Não estou dizendo que ele é um cara perfeito, mas naquele dia ele tomou a decisão de mudar a história da sua casa. Pensa, querido, que um dia, né, eu vou estar diante de Deus e eu vou receber o galardão, a recompensa dessa conversa que eu tive com ele. Né? Não apenas eu abençoei a família dele, mas através da família deles, muitas famílias têm sido abençoadas. E assim Deus quer fazer com você, assim Deus quer fazer com a sua casa, assim Deus quer fazer com você, jovem, né? Que você seja esse instrumento de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Amém? Né? Então você tem o poder de fazer parte, ajudar, né, a gerar, a criar a família, o qual você quer fazer parte. Porque lembre-se disso. Que essa característica de uma igreja família pode ser desenvolvida em qualquer igreja. Qualquer igreja pode viver isso. Pode viver debaixo dessa palavra, onde o solitário, né, viva em família. Mas a boa notícia é que você tem o poder de ajudar a criar essa igreja aqui, cristã bíblica. Por que você está aqui? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque Deus já te capacitou e liberou um dom sobre a sua vida. Né? Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos entender que Deus não usa a pessoa. Né? Às vezes a gente fica nisso e tal, eu não quero ir ao pé da letra. Mas Deus não apenas, né, essa questão de usa, Deus chama pessoas. Deus está te chamando para ser essa igreja, para fazer parte dessa igreja, para ser um instrumento nessa igreja, para ajudar essa igreja a ser e implantar o reino de Deus nessa terra. É um chamado de Deus. Né? Não se sinta incapaz. Acha que você não tem nenhuma função nessa casa. Você tem uma função, cada um de nós temos uma função na casa de Deus e no reino de Deus. Então, isso é a melhor notícia. Né? Eu sempre me senti um incapaz. Falar em público para mim é um milagre. E talvez você está falando para você que você não consegue. E que talvez você chegou aqui hoje, Deus fala comigo. Deus está falando com você. Que você não precisa ser uma pessoa extraordinária para fazer algo extraordinário. Você precisa ser uma pessoa simples, o qual através da sua simplicidade, Deus vai fazer coisas extraordinárias. É isso que nós precisamos entender. Né? É isso que você precisa entender. Não se sinta incapaz, muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus vai trazer poder e graça sobre a sua vida, e um dia você vai chegar diante de Deus, e Deus vai falar para você, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, né? Entra na alegria do seu Senhor. Você quer isso na tua eternidade? Você almeja por isso? Deus te chamando para isso, né? Como ser essa igreja. Então, estamos vivendo, querido, muitas vezes, né? Estamos vivendo um tempo em que as pessoas desejam as promessas, mas rejeitam os processos. A primeira vez que eu preguei na minha igreja, né, teve uma pessoa que falou, pastor, eu orava para Deus matar você, ou tirar você daqui, porque eu não suportava você. Mas hoje você tem sido uma bênção na minha vida. Aliás,
eu vou fazer algo para você amanhã se conectar com o culto de liderança. Né? Eu vou começar com uma pergunta amanhã, e eu quero que você responda, analise, amanhã talvez você traga essa resposta. Nasce líder ou se torna líder? Qual que é a resposta que você tem sobre isso? Amanhã eu vou responder, amém? Então, muitas vezes nós queremos as promessas, almejamos isso lá. Né? Como eu começo, pastor? Servindo. Porque quando eu sirvo pessoas, eu sirvo a Deus. Eu estou alcançando e buscando mais e mais esse propósito. Então, uma igreja é muito mais que um prédio. Ela é feita de vidas individuais e no sentido coletivo. Deus tem esse propósito também no sentido coletivo. Por quê? Quanto mais crescemos no sentido de sermos como Cristo, eu acho que isso é o maior objetivo que precisamos ter, né, como igreja, família, como sermos a família de Cristo, ser mais e mais parecido com o Pai, desenvolver a característica do nosso irmão mais velho que é Jesus. Você crê nisso? Né? Quanto mais e mais, né, crescemos nesse sentido de sermos como Cristo, mais nos comprometemos com o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Se Ele quisesse apenas salvar você, querido, né, Ele apenas salvava você e já levava você para o céu. Deus salvou. E se você está aqui, é porque Deus tem um propósito com a sua vida. Então, né, quanto mais crescemos no sentido de sermos como Cristo, mais nos comprometemos com o seu propósito e mais nos envolvemos na sua missão. Deus tem uma missão para mim. Né? E às vezes eu pergunto, né, para algumas pessoas, eu gosto muito de perguntar: o que você acha? Assim, não, eu acho que Deus tem mais para mim. Mas o que Deus tem? Não, eu acho que Deus tem mais. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei que a cada dia mais, né, eu me envolva na sua missão. É isso que Deus tem para você como igreja. Que a cada dia mais, né, você se torna mais parecido com Jesus, mais apaixonado por Jesus, e mais Jesus é apaixonado pela sua igreja, e mais Jesus quer que você seja a igreja nessa terra. Então, nós precisamos entender, Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim: assim, já não sois estrangeiro e peregrino, mas co-cidadão dos santos, sois da família de Deus. Uau! Saber que eu faço parte da família de Deus, né? Tenho esse DNA, você tem esse DNA, você tem um pai, né, de amor, de bondade, de fidelidade. Então, né, sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, os princípios, o mandamento, os ensinos que você ouve, né, nesse púlpito, né, vai nos estabelecer mais e mais sermos igreja. Né, os mandamentos, os princípios da sua palavra, esses fundamentos da palavra de Deus, né, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Querido, o nosso fundamento é Jesus. Nós somos fundamentados em Jesus e nós vamos prevalecer. Nós vamos conquistar, nós vamos viver o sobrenatural nessa terra. Porque estamos debaixo desse fundamento, né? A pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Né? Quanto mais que nós nos alinhamos à palavra, aos princípios, aos ensinos dessa palavra, mais nós vamos ser cheios do Espírito Santo, mais nós vamos ter o Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, na nossa jornada. Então, como você faz parte dessa família? Né? É preciso nascer nessa família. Quando Jesus falou para Nicodemos, o que importa é nascer de novo. E Nicodemos vira para Jesus: como eu faço para nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe, né, e vou nascer de novo. E Deus fala para ele, Jesus fala para ele: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. A palavra de Deus, os princípios de Deus, o mandamento de Deus. Né? Nascer de novo tem a ver com uma aliança de sangue. Né? Quem aqui tem uma aliança de sangue com Jesus? Você faz parte dessa família. Né? Uma aliança de sangue. É muito importante ressaltar aqui essa diferença que temos como igreja. Né? Que uma igreja é uma reunião de amigos, ou uma gangue de torcida, ao qual são amigos, ou uma roda de samba, ou uma escola de samba. Qual a diferença que temos nós, né, de uma torcida de futebol e a igreja do Senhor Jesus? É que nós temos uma aliança de sangue.
Nós temos uma aliança. Não é de qualquer jeito que eu me relaciono com você, ou isso, aquilo. Não, eu tenho uma aliança de sangue com meu irmão. Eu tenho uma aliança de sangue com essa casa. Eu tenho uma aliança de sangue com a família dessa casa. Por quê? Né? O que isso tem a ver, né, com uma aliança? Porque se você não tem uma aliança com a sua igreja, você vive num clube. Você precisa ter uma aliança com a sua igreja. Você não pode comparar a noiva do Cordeiro com um clube. É muito mais, né, relevante e importante você saber, né, que você faz parte de um lugar onde Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz para você estar aqui. Para resgatar você, para restaurar você e para usar a sua vida. Debaixo desse poder, debaixo dessa convicção, cara, eu fui lavado e remido com o sangue de Jesus. Por isso eu posso estar aqui. Por isso eu posso pregar a palavra. Por isso eu posso ser um instrumento de Deus. Porque Deus me tirou do império das trevas, né, de um lugar de solidão, né, ao qual nós vivíamos solitário. Mas hoje nós pertencemos à família de Deus. Então, eu tenho uma aliança com essa casa. Eu amo este lugar. Eu oro por esse lugar. Eu anseio e torço por este lugar, né? Falo com Deus para que mais e mais você seja usado nessa cidade. Pelo caráter dessa liderança, pela integridade dessa casa, né? E eu creio nisso mais e mais. Então, não estamos aqui ou não servimos essa casa para sermos salvos ou para sermos amados por Deus. Nós já fomos amados e fomos salvos por Deus. Então, eu não sirvo para ser amado por Deus. Você não deve servir essa igreja para ser amado por Deus ou para ser salvo por Deus, né? Servimos a igreja, a família, com os dons e talentos que recebemos de Cristo, porque fomos feitos para servir. Faz toda a diferença. Eu não sirvo por um cargo, isso, aquilo, ou mais e mais. Eu sirvo porque Deus me capacitou com os dons e talentos, né? E porque fomos chamados para servir. Você foi chamado para servir, né? Pastor, mas como pastor, não, às vezes você é um empresário. Deus está te capacitando com uma unção, né? Você vai se tornar uma pessoa muito rica, muito próspera, né? Esse é teu chamado. Mas lembre-se que você tem uma aliança com a sua igreja, com a sua família, e que você precisa mais e mais entender isso, né? Muitos não vão estar chamados para estar num púlpito. Muitos vão estar sendo chamados para servir numa faculdade, ou lecionando, dando aula, de várias formas. Mas lembre-se que você faz parte da família de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então, por quê? 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Essa variedade de dom, capacitação, habilidade que Deus nos dá, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Para essa terra? Apenas para essa terra? Eu creio que vamos desfrutar, né, de coisas que Deus está nos dando. Mas nós precisamos entender que, acima de tudo, a capacitação que Deus nos dá é que possa resplandecer na nossa eternidade. Possamos ver, né, o fruto do nosso trabalho na nossa eternidade. Então, pastor, mas a questão é a seguinte: eu não gosto de certas pessoas da igreja. E eu ouço muito isso. A questão, querido, não é gostar, é amar. Porque Jesus não falou: eu gosto de você, Marcelo. Não, Jesus ama você. E amar, querido, né, é um nível maior. Um relacionamento maior, né? Fazer algo mais, e além daquilo que muitas vezes, puxa, eu não gosto de você. Nós precisamos olhar para Jesus, que Jesus também não fala isso. Jesus não gosta de você, Jesus ama você, por isso você está aqui. Por isso Ele veio nessa terra, por isso Ele te salvou, por isso Ele te restaurou, por isso Ele te regenerou. Então, para com isso, irmão. Dizer, não gosto de fulano. Você tem que amar as pessoas. Faz toda a diferença. Por quê? Nós somos amados. Nós não éramos merecedor, né? Nós éramos realmente, né? Nós provocamos a ira de Deus. Já parou para pensar nisso? As suas ações, com as suas atitudes. Mas Deus demonstrou um amor imenso por você, para você transmitir esse amor,
na igreja ao qual você serve, ao qual você anda. Porque muitas pessoas, queridos, não prosperam, não vivem o sobrenatural de Deus, não colhem mais de Deus por causa disso. Porque tem essas picuinhas, essas questões, muitas vezes, e nós precisamos aprender a superar. E quando você olha para a pessoa com o amor de Jesus, você vai começar a ver as coisas diferentes. Você vai viver de uma forma diferente. Você vai fazer as coisas de uma forma diferente. Não porque eu gosto de você. Eu estou fazendo porque eu amo você. Quero o teu bem, quero a tua prosperidade, quero que você vá mais longe. Né? Isso é a família de Deus. Então, a grande notícia, querido, Deus está te chamando para que você seja essa igreja. Segunda característica dessa igreja família, eu quero encerrar. A igreja, né, família, essa igreja família anseia pela presença de Deus mais do que qualquer coisa. Isso, querido, faz toda a diferença. Nós precisamos entender isso, que todo homem, mulher, né, todo homem nasce e tem dentro de si essa solidão, esse vazio. E você pode, querido, estar numa grande igreja ou numa pequena igreja, rodeado de pessoas, cercado de multidões de pessoas, mas há momento na sua vida que você vai sentir essa solidão. E essa solidão só será preenchida com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. Senão, querido, você vai naufragar na sua fé. Aí eu tenho tantos amigos, mas você pode ter muitos amigos, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito relacionamento, mas você precisa priorizar o seu relacionamento com Ele, com Jesus, com o Espírito Santo. Porque, né, eu posso estar aqui fazendo, pregando, ensinando, mostrando, né, e isso é muito bom. Mas se eu não valorizar, mais do que tudo, o meu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, com a pessoa de Deus, com Jesus, eu vou tornar a viver uma vida solitária. Então, querido, você precisa vir para a casa de Deus, não simplesmente para buscar o teu milagre. Você precisa entrar na casa de Deus e entender que você é o milagre. Que você é esse milagre. Que essa solidão, né, só vai sair da minha vida, da sua vida, em momentos a sós com Ele. Então, nós precisamos mais e mais entender que a forma como eu busco Deus, a forma que eu preencho esse vazio, faz toda a diferença. Porque muitas pessoas vieram para a igreja em busca do seu milagre. Muitas pessoas vieram para a igreja para que Jesus restaurasse a sua vida financeira. E hoje, voltaram as costas para Deus. E estão vivendo, por mais que tenham muito dinheiro, estão vivendo uma solidão. Porque, querido, nós precisamos mais e mais valorizar a presença de Deus. Eu fui um empresário, eu sei como é que é, né? E tinha muitas coisas, muitas questões, tinha muitas situações na minha caminhada. Mas a solidão, querido, só é preenchida na minha vida e na sua vida, na presença de Deus. Essa satisfação que nós precisamos mais e mais. Eu quero te dar um exemplo. Como nós devemos buscar Jesus. Como nós devemos se aproximar de Jesus. Porque o que mais Deus olha na minha vida e na sua é a motivação do nosso coração. Saia daqui com essa verdade, querido. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a motivação do seu coração mais do que tudo. Mais do que tudo. E há um texto da palavra de Deus muito pregado, mas é importante nós olharmos por esse prisma, nós olharmos por essa maneira, por essa visão, né, que é João capítulo 2, muito pregado, muito falado. Acho que o Silvio já pregou sobre casamento, sobre família, mas nós precisamos olhar, né, com esse prisma que eu acho muito importante. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Você convida pessoas para o seu casamento porque você não gosta dessa pessoa? Quem aqui convidou? Cara, eu tenho um inimigo, eu vou convidar ele para o meu casamento. Não, não é verdade?
Nós convidamos Jesus para a nossa vida, não porque nós queremos riquezas, isso, aquilo, porque nós queremos estar na presença de Deus. Agora, eu olho para esse texto com um detalhe muito importante, que Jesus foi convidado para o casamento e ele ainda não tinha feito nenhum milagre. Nenhum milagre Jesus tinha feito ainda. Eles não convidaram Jesus para o casamento, porque eles iam falar assim, na hora vai faltar o vinho, nós vamos precisar de Jesus para multiplicar o vinho. Eles convidaram Jesus para estar naquele casamento. E porque ele estava naquele casamento, a presença dele fez toda a diferença. Nós precisamos valorizar a presença de Deus dessa maneira. Eu não venho para essa igreja, eu não venho para Jesus para ter milagre, né, para provar dos milagres. Eu já sou um verdadeiro milagre. E nós precisamos a cada dia mais entender, porque muitas vezes nós nos frustramos, porque não aconteceu isso na minha vida, não aconteceu isso no meu casamento, não aconteceu isso nas minhas finanças, não aconteceu isso no meu ministério. Talvez a ordem da sua busca está ao contrário. O que você precisa é valorizar e convidar Jesus para estar com você todos os dias. Não porque você precisa de um milagre. Milagre é consequência de você andar com Deus. Milagre é consequência de você servir a Deus e servir pessoas. E isso, querido, faz diferença na nossa vida. Eu não fui para Jesus porque eu queria que Ele fizesse milagre financeiro na minha vida, isso, aquilo. Mas é porque eu estava num momento de solidão. E Ele preencheu essa solidão. E isso já é suficiente para a minha vida. O que Ele vai acrescentar, o que Ele vai fazer, querido, né? Tudo bem. Mas Ele continuará sempre sendo Deus. E eu tenho promessa na minha vida que ainda não aconteceu. E se não acontecer, pastor, não tem problema. Porque eu já sou um milagre. Você é esse milagre. Quando você olha para Jesus com essa perspectiva, querido, de não buscar a Ele por causa do milagre. Por isso que eles convidaram. Eles não sabiam que Jesus ia fazer o milagre lá. Mas eles convidaram para Ele estar lá. E por Ele estar lá, o milagre aconteceu. A motivação de você buscar a presença de Deus vai fazer diferença na sua caminhada e na sua jornada. Não busque, né, essa solidão, né, não busque Jesus pelos seus próprios interesses. Aliás, eu quero terminar com esse versículo. Eu queria que você ficasse de pé. Você recebe essa palavra? Você quer ser essa igreja? Você quer buscar, né, Jesus, a presença dele, para realmente vai preencher todo o vazio da nossa vida? Não porque ele vai fazer milagre, é porque eu preciso dele todos os dias na minha caminhada e na minha jornada. Porque Provérbios capítulo 18, verso 1 diz assim, o solitário, você pode me ajudar? Né? Ou talvez, se vocês não quiserem que eu cante, é melhor vocês subir. Né? Provérbios 18, 1 diz assim, o solitário, está falando desde o começo dessa pregação, que Deus faz com que o solitário habite em família. Mas Provérbios também fala, o solitário busca os seus próprios interesses, insurge contra a verdadeira sabedoria. Eu não venho para a igreja, né, por causa dos meus interesses. Eu preciso de interesse. Né? Como Jesus, em Filipenses, diz, ele abriu mão, ele se esvaziou de si mesmo por você, pela sua vida, pela sua casa, pelas suas vitórias e pelas suas conquistas. Ele não buscou naquela cruz os seus interesses. Nós precisamos, querido, alinhar a nossa vida em Cristo dessa maneira. Eu não estou aqui porque, né, eu vim para Jesus por causa do milagre. Claro, isso vai acontecer. Aliás, né, eu creio que o milagre da mudança deste lugar vai ser extraordinário para essa casa. Mas nós não vamos fazer isso por causa do milagre. É porque nós queremos que mais e mais vidas sejam alcançadas para Jesus. Você crê nisso? Então, o solitário não busca os seus próprios interesses. Eu não estou aqui para buscar meus próprios interesses. Eu não vim aqui, não saí de Curitiba por causa dos meus interesses, mas por causa dos interesses de Deus. Por causa dele e para ele. Venha para a igreja, querido. Não apenas para buscar um milagre. Venha todos os dias para buscar a presença dele. E a sua vida, a sua semana, a sua trajetória será diferente. Valorize esse tempo com o Senhor.
Mateus capítulo 10, verso 42 diz assim: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esses os meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Por mais, querido, que a gente busque a Deus, não por nossos interesses, mas para servir a Deus, Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Né? Por mais que você dê um copo de água fria, né, como esse alguém, você vai receber o galardão de você servir a pessoa. Porque quem serve pessoas, serve a Deus. E Deus nunca vai te deixar, né, sem recompensa. Então mude a sua perspectiva de vida de ser igreja. Não venha para a igreja para buscar milagre. Isso vai acontecer. Venha porque você valoriza estar na casa de Deus. E ele diz: um dia na minha casa vale mais do que 1000 lá fora. Você entende isso? Você crê que quando nós olhamos dessa maneira, muda algumas coisas na nossa vida espiritual? Eu tenho convicção que você que está servindo essa casa, que você entendeu essa palavra. Por mais que, puxa, pastor, eu só dou água, Deus vai ampliar essa unção sobre a sua vida. Mas Deus não vai deixar você sem recompensa. Deus vai te abençoar. Talvez não seja aqui nessa terra. Eu creio que a recompensa vem aqui nessa terra. Eu sempre falo, o pastor Marcelo até falou hoje, né, que a honra, antes de ser um fruto, ela é uma semente. Porque você me honrou com esse copo d'água, né? O irmão falou: vocês precisam de uma água com gás, isso, aquilo. Um gesto simples, mas que alegra o coração de Deus, que alegra o coração do Pai. E quando nós fizemos isso com a motivação certa, nós vamos receber mais e mais de Deus. Eu tenho convicção que essa família foi escolhida de Deus para representar o reino de Deus nessa terra. E Deus te chama mais e mais, para você ser mais intencional, para você vir para a casa de Deus, para você estar na casa de Deus, com essa intenção. Eu estou aqui, porque Deus tem um propósito na minha vida, e eu tenho uma missão para cumprir através do corpo de Cristo. Você recebe essa palavra? Tenho certeza, querido, que há um tempo de multiplicação, de frutificação e de bênção de servir nessa casa. E maior é aquele que serve. Deus vai te levar a níveis maiores, em lugares maiores, porque Ele vê aqui um coração de servo. Feche seus olhos, abra seu coração.